O pessoal do Porta dos Fundos resolveu dobrar a aposta. Se vocês se recordam, nessas últimas semanas aqui a gente viu uma repercussão tremenda em relação ao especial de Natal do Porta dos Fundos, no qual eles representam Jesus como gay, e isso causou uma comoção e uma reação negativa desproporcional, na minha visão, entre grupos religiosos e alguns fundamentalistas cristãos. Antes de analisarmos o que eles fizeram agora, porque eu acho que foi mais uma jogada para poder ainda criticar essa postura dos religiosos, eu quero recomendar que vocês confiram na pré-venda agora o livro que eu escrevi em parceria com a Heloísa de Carvalho, a filha do Olavo de Carvalho, no qual a gente repassa histórias do passado, da infância e juventude da Heloísa de Carvalho, junto com o Olavo de Carvalho, e que expõe essa falsa moralidade dessas pessoas, né, que se dizem os guardiões da moralidade, dos valores, e no final das contas, quando você vê a vida pessoal deles, contradiz completamente o que eles falam, a retórica deles. Então confira, está na pré-venda agora, tem feito bastante barulho esse livro ali. Esse foi o livro que a editora inicial resolveu não publicar porque foi intimidada pelo MEC, e agora, em parceria com a 247 e com a Cota Editorial, o livro saiu e tem ido para a imprensa e feito bastante barulho agora. Então confira, está na pré-venda, vou deixar aqui na descrição o link para vocês conferirem. Então o que aconteceu? O que o Porta dos Fundos fez agora? Eles lançaram um sketch ontem, na cola, né, dessa repercussão negativa aí, representando Jesus gay, o mesmo Jesus do especial do Porta dos Fundos, que vai para uma igreja pedir ajuda para um padre, para que o padre se movimente aí para enfrentar o Porta dos Fundos, para que faça um processo judicial, uma petição online, para que o defenda. Porque Jesus, obviamente, não tem outras prioridades para fazer, né? Não tem mal no mundo, não tem doença no mundo, não tem terremoto, não tem furacão, não tem tragédias nenhuma, não tem nada melhor para fazer na vida do que perseguir um grupo de comédia do Brasil. Eu vou deixar no comentário fixado o link pro sketch para que vocês possam conferir, porque, como eu disse, eles dobraram a aposta. Eles foram criticados por causa da reação negativa, toda uma movimentação, um boicote à Netflix, né? Então, assim, fizeram todo um alarde aí, o que ajudou, o que contribuiu pro especial de Natal. Muita gente nem assistiria isso, passou a assistir por causa disso, e agora nesse sketch eles levantam algumas questões que eu quero trabalhar com vocês aqui. Então a primeira delas tem a ver com questões metafísicas, na verdade. Essa é uma área da filosofia, é uma área que trabalha com questões que estão além da física, além do mundo natural que a gente pode ver aqui com nossos próprios olhos, que trabalha com questões transcendentais. A metafísica, às vezes, ela faz uma intersecção com questões teológicas, né? Então eu quero fazer com vocês aqui, trabalhar sobre um tema que foi muito debatido na metafísica, que tem a ver com Deus, sobre quem é Deus e como ele influencia nossas vidas. Então, basicamente, a visão tradicional cristã que a gente tem de Deus é de um ser onipotente, ou seja, todo-poderoso, ele pode fazer o que ele quiser, de um ser onipresente, ele está em todos os lugares, e de um ser onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo no presente, no passado e no futuro. Ele sabe tudo. Deus sabe tudo e pode tudo e está em todos os lugares. O grande problema dessa noção de Deus onisciente e onipotente é que, ao mesmo tempo, junto com isso, você tem na doutrina cristã a noção do livre-arbítrio, que nós, seres humanos, criaturas de Deus, criados por Deus, podemos decidir escolher entre o bem e o mal, podemos decidir os rumos de nossas vidas. E por que isso é uma contradição? Por que isso entra em choque com a noção de um Deus onisciente e todo-poderoso? Porque se Deus é onisciente, se ele sabe tudo, ele sabe também aquilo que a gente vai fazer, as escolhas que tomaremos na nossa vida. Se ele sabe disso, se ele sabe se a gente vai escolher o bem ou o mal, se ele sabe se a gente vai escolher louvar a Deus ou negar a Deus, então a gente não tem escolha, porque já está predeterminado. Se Deus sabe o que vai acontecer, ele nos criou assim, ele nos fez desse modo. Se, por exemplo, Deus criou os comediantes do Porta dos Fundos e eles estão tirando sarro de Deus, ou de Jesus, ou do que quer que seja, Deus fez desse modo e sabia que eles fariam isso. Então não existe liberdade, não existe livre-arbítrio. Uma coisa exclui a outra. Ou Deus não sabe tudo, é limitado, ou Deus sabe tudo e sabe também os nossos destinos. A noção de destino e de livre-arbítrio são contraditórias em si. Porque a gente não pode escolher as coisas se o nosso futuro já está traçado. Então essa é a primeira questão, que é uma questão metafísica, é uma questão profunda, que foi muito debatida. Os teólogos tentaram driblar essa questão de certos modos, né, criando certos estratagemas para poder lidar com essa questão, mas no fundo são excludentes. A gente não pode ter o futuro traçado ou conhecido por Deus e ao mesmo tempo poder escolher as coisas. Ou uma coisa ou outra. E se a gente for livre, Deus é limitado. Deus não é todo-poderoso e nem também sabe tudo. A outra questão que surge também é da perfeição de Deus, né? Que também é outra noção que existe na teologia cristã, de que Deus é perfeito. Se ele é um Deus perfeito, por que o mundo é imperfeito? Por que há tantas falhas? Por que é tanto mal? Por que tanta crueldade? Porque nós somos imperfeitos. Um ser perfeito, provavelmente, né, em tese pelo menos,
criaria um mundo perfeito também, e não é assim que funciona. Como eu disse em outro vídeo aqui, citando o Stephen Fry, se Deus existir, ele é um sádico. Ele é um sádico, porque ele criou um mundo para que nós venhamos aqui sofrer. Basicamente é isso. E a terceira questão é se, caso Deus exista, se Deus existisse, se ele realmente se importa com nossos destinos individuais. Se ele realmente dedica o tempo dele para saber se fulano está se masturbando, ou se fulaninha traiu o namorado, ou se um grupo de comédia fez piada com Jesus, ou se você está depilando o rabo, sabe? São questões que, tipo, se você lê a Bíblia, se você lê o Antigo Testamento, você vê que Deus se preocupa com minúcias, pequenas coisas. Quando você lê Levíticos, Deuteronômios, Deus dá instruções bastante específicas para coisas bastante particulares. Não misturar tecidos diferentes numa roupa, não comer certo tipo de animal. Por que ele se importa com isso? Porque ele cria um mundo que em tese deveria ser perfeito, porque ele é perfeito, porque ele cria um mundo imperfeito e depois impõe a nós uma série de restrições para que a gente não possa fazer certas coisas. Por que ele se importa com essas questões? E essa é uma pergunta que se levanta nesse sketch agora de ontem do Porta dos Fundos. Deus não tem mais nada para fazer da vida? Ele tem que cuidar, ele tem que microgerenciar aspectos totalmente irrelevantes da nossa existência? Ele realmente tem que se importar se alguém está fazendo piada com Jesus? E mais uma vez você tem uma contradição, né? Porque você também tem, pela teologia cristã, um Deus que é sumamente bom, que nos ama incondicionalmente e ao mesmo tempo nos apresenta uma série de tentações, uma série de obstáculos para que a gente caia nessas armadilhas para nos condenar. Olha aqui, você não pode fazer isso aqui não, mas você foi lá e fez e eu botei isso para você fazer. Basta você pensar no livro de Jó, que alguém é sobre o qual é imposto uma série de provações insuportáveis para que Deus teste Jó para saber se ele realmente tem fé. Então, como diz o Stephen Fry, essa é uma personalidade de um sádico. Alguém que gosta de ver sua criação sofrendo. E mais uma vez, se você volta também à noção de um Deus todo-poderoso, ele poderia, por vontade própria, simplesmente dizimar o pessoal dos Porta dos Fundos. Mandar lá um raio e matar todo mundo. Se ele está realmente ofendido, se ele realmente está preocupado com isso, vai lá e aniquile o Porta dos Fundos. Ele pode fazer isso, até onde eu saiba. Mas não, ele opta por escolher pastores evangélicos e católicos ultraconservadores, ultra-reacionários, para tentar censurar um grupo de humor. Ele age de maneira misteriosa. Por fim, um último aspecto que eu quero mencionar aqui, que eu já falei anteriormente, eu devo ressaltar porque acho que não ficou muito claro, não sei se ficou claro também, mas tem gente que compara a crítica, ou a sátira, ou a piada com cristãos, ou com outras religiões também. Tem gente que compara isso com piadas contra gays, contra negros, contra mulheres. E de fato não há comparação entre uma coisa ou outra. É claro que tem uma zona cinzenta na qual as coisas se confundem, né? Quando você tem piadas que são extremamente ofensivas contra certos grupos religiosos, que de fato pode levar ou incitar o ódio contra um grupo, ou perseguição contra um grupo. Acho que nesse sentido a piada extrapola os limites do humor. Na verdade o limite seria essa incitação ao ódio, mas a gente está falando de coisas muito diferentes. Quem nasce gay, negro, mulher, não tem escolha na vida de mudar depois. Você não pode deixar de ser gay, você não pode deixar de ser negro, você não pode deixar de ser mulher. Então, quando alguém faz um tipo de humor, um tipo de crítica que leva ao ódio contra esses grupos, você está atacando aspectos naturais delas, que elas não podem mudar. Elas não têm escolha para isso. Enquanto que as religiões e outros dogmas e outras práticas culturais, elas são historicamente e geograficamente condicionadas. Não é que você escolha nascer católico porque seus pais te batizam sem você querer. Eu fui batizado sem escolher se eu queria ser católico ou não. Você não tem essa escolha de nascer numa religião, mas você tem, ao longo de sua vida, a escolha de mudar de religião ou de não escolher nada. Não é uma questão existencial sua. Se você deixar de ser católico e virar budista, você não deixa de existir por causa disso. É algo que está sob seu controle, embora muitas pessoas pensem que não está. Elas pensam ser algo intrínseco e natural delas, quando na verdade não é. Se você houvesse nascido 10 mil anos atrás, você não seria cristão. Se você houvesse nascido no Japão, você provavelmente não seria também cristão. Ou seja, é algo condicional. Embora se você nascer negro no Japão e nascer negro nos Estados Unidos, você continuará sendo negro. Se você nascer gay no Irã, onde é proibido, onde é um crime ser homossexual, você continuará sendo gay. Você terá que reprimir o seu comportamento, mas você continuará sendo gay. Se você nascer uma mulher na Arábia Saudita ou na Suécia, você continuará sendo mulher, embora as práticas culturais, comportamentais serão completamente diferentes. E muitas vezes, piadas ou críticas contra gays, contra mulheres ou contra negros têm um conteúdo que leva a um tipo de violência, que leva a um tipo de segregação que pode prejudicar na vida inteira dessas pessoas. Enquanto que uma piada contra uma maioria cristã no Brasil não vai afetar a sua existência enquanto cristão. Não vai afetar
o seu trabalho, não vai afetar o seu salário, não vai afetar se você vai ser discriminado na rua ou não, se você vai apanhar na rua de alguém ou não. Não vai te afetar. Pode te incomodar enquanto fiel, pode te perturbar aquilo ali, mas é simples, é só não assistir. Não é algo que é te imposto, não é um tipo de preconceito que você tem que conviver diariamente. Você não é discriminado no Brasil se você for cristão. Você não vai apanhar na rua se você for cristão. Ou seja, a comparação entre certos preconceitos estruturais, sociais, que prejudicam a vida das pessoas, não tem menor comparação com uma sátira com uma religião. Embora certas religiões no Brasil também sejam perseguidas. Aí é uma outra questão, aí é um outro aspecto que tem a ver justamente com essa maioria de fiéis em determinado segmento religioso com práticas intolerantes contra grupos minoritários. Na verdade, a dinâmica que se dá é uma oposição entre o grupo dominante e o grupo minoritário. Eu recomendo que vocês assistam esse sketch do Porta dos Fundos ali que eu falei ontem, que mostra um prolongamento dessa polêmica agora. O Jesus gay pedindo ajuda para protegerem ele, para que os fiéis protejam a fé cristã de comediantes. Então confiram, me digam o que vocês pensam sobre isso aí, se vocês assistiram, sobre essas questões que eu apresentei também, né? Sobre essa contradição entre livre-arbítrio e Deus saber tudo. Se ele sabe tudo, ele sabe o que vai fazer também. Entre a contradição de um Deus bom e um mundo imperfeito, de um Deus que fica fiscalizando a vida dos outros, se ele precisa fazer isso também, se ele se importa com o que você está fazendo na tua casa agora, e também essa questão, essa diferenciação entre certos preconceitos estruturais, sociais, que prejudicam a vida de pessoas, de grupos e de sujeitos, e uma sátira de uma religião majoritária, e que quem é cristão não vai sofrer nenhum tipo de retaliação diária por causa disso. Me digam o que vocês pensam sobre isso, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!